Gênesis capítulo 5. Neste capítulo 5 de Gênesis vemos o reinado da morte, mas também vamos ver que existe exceção a esta regra. Portanto, no capítulo 5 encontramos o relato humilhante da fraqueza do homem e sua sujeição ao domínio da morte. Ele podia viver centenas de anos e gerar filhos e filhas, mas, por fim, tinha que ser escrito que morreu. A morte reinou desde Adão até Moisés. Mas, aos homens está ordenado morrerem uma vez. O homem não pode vencer esta lei. Não pode, por meio do vapor, da eletricidade ou coisa alguma mais ao alcance do seu gênio, desarmar a morte do seu aguilhão terrível. Não pode, por sua energia, pôr de lado a sentença de morte, embora possa produzir os confortos e prazeres da vida. Mas de onde veio esta coisa estranha e temível, a morte? Paulo dá-nos a resposta a esta pergunta: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos 5 versículo 12. Aqui temos a origem da morte. Veio pelo pecado. O pecado quebrou em dois o elo que ligava a criatura ao Deus vivo, e, isto feito, ela foi entregue ao domínio da morte, do qual domínio não tinha poder algum para se libertar. E isto, note-se, é uma das muitas provas do fato da impossibilidade do homem para se encontrar com Deus. Não pode comunhão entre Deus e o homem, salvo no poder da vida, mas o homem está debaixo do poder da morte, por isso, não pode haver comunhão com base em meios naturais. A vida não pode ter comunhão com a morte, assim como não há comunhão entre a luz e as trevas, a santidade e o pecado. O homem tem que se encontrar com Deus num terreno absolutamente novo, e sobre um novo princípio, a saber, a fé, e esta fé habilita-o a reconhecer a sua própria posição de vendido ao pecado, e, portanto, sujeito à morte, enquanto que, ao mesmo tempo, habilita-o a compreender o caráter de Deus, como o dador de uma nova vida, vida para além do poder da morte, uma vida que nunca pode ser tocada pelo inimigo, nem perdida por nós. E isto que caracteriza a segurança da vida do crente. Cristo é a sua vida, um Cristo ressuscitado e glorificado, um Cristo vitorioso sobre todas as coisas que podiam ser contra nós. A vida de Adão era fundada sobre a sua própria obediência, e, portanto, quando desobedeceu perdeu o direito à vida. Porém, Cristo, tendo vida em si mesmo, veio ao mundo, e satisfez inteiramente todas as circunstâncias do pecado do homem, de todos os modos possíveis, e, submetendo-se à morte, destruiu aquele que tinha o seu império, e, na ressurreição, torna-se a vida e justiça de todos os que creem no seu excelente nome. Ora, é impossível que Satanás possa tocar nesta vida, quer seja na sua origem, no seu meio, o seu poder, a sua espera, ou a sua duração. Deus é a sua origem, Cristo ressuscitado é o seu meio, o Espírito Santo, o seu poder, o céu é a sua esfera, e a eternidade a sua duração. Por isso, como podia esperar-se, para aquele que possui esta maravilhosa vida toda a cena é alterada, e, enquanto, em certo sentido, tem que ser dito, no meio da vida estamos na morte, todavia, noutro sentido, pode dizer-se, no meio da morte estamos na vida. Não há morte na esfera em que o Cristo ressuscitado introduz o seu povo. Como podia haver? Não a aboliu ele? Não pode ser uma coisa abolida e existente ao mesmo tempo, e para as mesmas pessoas, a palavra de Deus diz-nos que foi abolida. Cristo esgotou a cena da morte, e encheu-a de vida, e, portanto, não é a morte, mas a glória que está em frente do crente. A morte está atrás dele, e atrás dele para sempre. Quanto ao futuro, é todo de glória, glória sem nuvens. É verdade que pode muito bem ser que ele tenha de adormecer, dormir em Jesus, mas isso não é morte, mas vida em atividade. O próprio fato de partir para estar com Cristo não pode alterar a esperança específica do crente, a qual é encontrar Cristo nos ares, para estar com ele, e ser semelhante a ele, para sempre. Agora vamos ver um homem de Deus. Enoque não passou pela morte. Em Enoque temos uma exemplificação perfeita de tudo isto, o qual é a única exceção à regra do capítulo 5. A regra é, morreu, a exceção é, para não ver a morte. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus, Hebreus 11 versículo 5. Enoque foi o sétimo desde Adão, e é profundamente interessante vermos que a morte não foi permitido triunfar sobre o sétimo, mas que, no seu caso, Deus interveio e fez dele um troféu da sua própria vitória gloriosa sobre todo o poder da morte.
O coração exulta, depois de ter lido, 6 vezes, o triste relato e morreu, por descobrir que o sétimo não morreu, e quando perguntamos, como se fez isto, a resposta é, pela fé. Enoque viveu na fé da sua transladação, e andou com Deus 300 anos. Isto separava-o, praticamente, de tudo à sua volta. Andar com Deus deve, necessariamente, pôr uma pessoa fora da esfera dos pensamentos deste mundo. Enoque cumpriu isto, porque, nos seus dias, o espírito do mundo era manifesto, e era, também como agora, oposto a tudo que era de Deus. O homem de fé sentia que nada tinha a fazer com o mundo, salvo ser uma testemunha paciente nele da graça de Deus, e do juízo vindouro. Os filhos de Caim podiam gastar as suas energias num esforço vão de melhorar o mundo amaldiçoado, mas Enoque achou um mundo melhor, e viveu no poder dele. A sua fé não lhe foi dada para melhorar o mundo, mas para andar com Deus. É evidente que Enoque não sabia nada quanto ao modo de fazer o melhor dos dois mundos. Para ele havia apenas um mundo. Assim devia ser conosco. Oh! Quanta coisa se acha compreendida nestas 3 palavras, andou com Deus. Que separação e renúncia própria! Que santidade e beleza moral! Que graça e afabilidade! Que humildade e ternura! E, todavia, que zelo e energia! Que paciência e longanimidade! E, contudo, que fidelidade e decisão firme! Andar com Deus abrange tudo que está dentro dos limites da vida divina, quer seja ativa ou passiva. Compreende o conhecimento do caráter de Deus tal qual ele o revelou. Implica também a compreensão do parentesco que temos com ele. Não se trata da mera maneira de viver de regras e regulamentos, nem de elaborar planos de ação, nem tampouco de resoluções de andar cá e lá, fazer isto ou aquilo. Andar com Deus é muito mais do que qualquer ou todas estas coisas. Além disso, pode por vezes levar-nos contrariamente aos pensamentos dos homens, e até mesmo dos nossos irmãos, se eles próprios não estiverem andando com Deus. Pode, por vezes, acarretar-nos a acusação de trabalharmos demais, por outras vezes, de fazermos muito pouco. Porém, a fé que nos habilita a andar com Deus habilita-nos também a ligar o valor próprio aos pensamentos do homem. Para finalizar, pensemos agora na esperança da Igreja. Assim, temos em Abel e Enoque instrução valiosa quanto ao sacrifício sobre o qual descansa a fé, e quanto às perspectivas que a fé agora antevê, ao passo que, ao mesmo tempo, andar com Deus abrange todos os pormenores da vida atual que se acham entre estes 2 pontos. O Senhor dará graça e glória, e entre a graça que se revelou e a glória que há de ser revelada existe a certeza feliz de que o Senhor não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmos 84 versículo 11. Tem sido dito que a cruz e a vinda do Senhor no términos da existência da Igreja na terra, e este términos, são prefigurados no sacrifício de Abel e na transladação de Enoque. A Igreja conhece a sua justificação perfeita pela morte e ressurreição de Cristo, e espera pelo dia em que ele há de vir para levar para si mesmo. Ela, pelo Espírito da fé, aguarda a esperança da justiça, Gálatas 5 versículo 5. Não espera por justiça, tanto mais que ela, pela graça, já a tem, mas aguarda a esperança que pertence propriamente à condição em que ela foi introduzida. O amigo deve procurar estar ciente quanto a isto. Alguns expositores da verdade profética, não vendo o lugar específico da Igreja, a sua porção e esperança, cometem erros tristes. Com efeito, lançam nuvens tão carregadas e neblina tão densa em volta da estrela resplandecente da manhã, que é a própria esperança da Igreja, que muitos santos, no presente, parecem não poder chegar acima da esperança do remanescente de Israel, a qual consiste em ver nascer o sol da justiça trazendo salvação debaixo das suas asas. Malaquias 4:02. Nem tampouco isto é tudo. Muitíssimas pessoas têm sido privadas do poder moral da esperança do aparecimento de Cristo por meio do ensinamento que têm recebido para esperar em vários acontecimentos e circunstâncias antes da sua manifestação à Igreja. A restauração dos judeus, o progresso da imagem de Nabucodonosor, a revelação do homem do pecado, todas estas coisas, argumenta-se, devem ter lugar antes de Cristo vir. Que isto não é verdade pode ser comprovado por muitas passagens do Novo Testamento, se fosse este lugar próprio para as apresentar. A Igreja, à semelhança de Enoque, será tirada do meio do mal que a rodeia, e do mal que há de vir. Enoque não foi deixado para ver o mal do mundo elevar-se ao máximo, e o juízo de Deus desencadeado sobre ele.
Não viu como se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Foi levado antes de ter ocorrido qualquer destas coisas, e apresenta-se perante o olhar da fé como um símbolo encantador daqueles que não dormirão, mas que serão transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15 versículos 51 ao 52. Trasladação, e não morte, era a esperança de Enoque, e, quanto à esperança da igreja, é expressa, rapidamente, pelo apóstolo do seguinte modo: esperar dos céus a seu filho. 1 Tessalonicenses 1 versículo 10. O crente mais simples e menos letrado pode compreender e gozar esta esperança. Pode também, em certa medida, experimentar e manifestar o seu poder. Pode não poder estudar profecia, mas pode, bendito seja Deus, provar a bem-aventurança, a realidade, o conforto, o poder e virtude elevada e separada dessa esperança celestial que propriamente lhe pertence, como membro desse corpo celestial, a Igreja, cuja esperança não é apenas ver o sol da justiça, por mais bem-aventurada que possa ser no seu próprio lugar, mas ver a estrela da manhã. Apocalipse 2 versículo 28. E assim como no mundo a estrela da manhã é vista por aqueles que a esperam, antes do sol nascer, do mesmo modo Cristo, como a estrela da manhã, será visto pela Igreja, antes que o remanescente de Israel possa ver os raios do sol da justiça.